paraíso era um novo plano, uma nova configuração, uma nova era, uma nova terra, para aqueles que, se fossem obedientes a Deus, iriam substituir os anjos caídos. Como agora em Cristo Jesus, é a outra chance que Deus dá, aqueles que foram tementes a Deus vão estar ao lado de Deus, vão preencher com toda certeza aquela lacuna, aquele vazio deixado pelos anjos que foram expulsos. Agora, uma coisa interessante que eu estava até vendo, não sei se foi algum inscrito que mandou para mim, ou se eu vi no Instagram ou Facebook, que se está difícil para você, imagina para as testemunhas de Jeová que brigam para ir para o céu, porque eles acreditam que só vão 144 mil para o céu, o resto vão ficar na terra, porque fala lá em Apocalipse 144 mil virgens. Aquilo pode ser simbolismo, não literal, está escrito em Apocalipse. E eles interpretam literal. Você acha que vai ter 12 mil virgens de cada tribo? Você acha? As tribos de Israel e os outros povos, outras nações. Primeiramente, está falando de Israel lá, né? Não está falando de igreja. Primeiramente, está falando de Israel, não está falando dos outros países. Isso não dá para interpretar aquilo literalmente, mas eles têm essa crença, essa loucura. Então, respondendo à pergunta da Sara, Deus criou tudo perfeito, só que ele deixou o livre-arbítrio. E geralmente, o ser humano ou o ser que Deus criou, uma parte dele, não toda, tem essa tendência de ir para o lado errado, vai para o lado do maligno ou da coisa errada. Por isso que Adão e Eva deram ouvido à serpente. Certamente não morrerás. Aquele engodo todo que você já sabe. Veja que vai de escadinha, que a serpente que atentou contra Deus, perversidade, primeiro ela se auto-enganou, a serpente que era Satanás. Ela, ao se auto-enganar, achando que poderia tomar o trono de Deus, ela enganou uma terça parte dos anjos. Consequência desse engano todo, expulsos do paraíso ou do céu. A gente não sabe exatamente onde seja. Tem uma série de teorias. Deus então projeta Adão e Eva. E Adão e Eva vão dar crédito lá aquele anjo que se auto-enganou, enganou outros. Então são enganados. A Eva vai enganar quem? Adão. E aí eles têm o castigo. E a descendência dele, cheia de problemas. Já começa com o primeiro homicídio na terra, que foram dos filhos de Adão e Eva. Você percebe? Coisa toda. Então Deus é perfeito, fez tudo perfeito, a criação é perfeita, os animais, a natureza, o jardim do Éden é perfeito, o ser humano, o Adão do pó da terra, a Eva da costela de Adão, sendo literal ou não isso aí, os anjos perfeitos, tudo perfeito. Só que o grande defeito é o livre-arbítrio, que as pessoas não têm, os seres, os entes acima e abaixo de nós. Eles não têm autocontrole, eles não têm equilíbrio, e por isso a gente vive esse caos todos. Aqueles espíritos imundos dos Belainorim lá, que seriam os grandes gigantes, estão pairando por aí, oprimindo pessoas, porque não foram equilibrados naquela época, porque às vezes são descendência de pecados. Enfim, tem uma série de questões que a gente poderia estar levantando aqui, mas Deus fez tudo perfeito. E o defeito é o livre-arbítrio que Deus deu como uma benesse, como um presente para todos nós, para os outros seres de outras dimensões, de outros universos, e eles não sabem lidar com esse livre-arbítrio. Esse é o grande problema. Ou seja, a criatura é o grande problema, e não o Criador.